glória em glória, à imagem do seu Filho. Então esse dado eu acabei esquecendo de passar semana passada, e eu quero retificar aqui essa questão bastante importante, tá bom? Então há uma questão antropológica muito importante. É por isso que quando nós cremos em Cristo Jesus, isso não quer dizer que nós estamos entrando para uma religião. Quando nós cremos em Cristo Jesus, nós estamos dizendo que nós estamos mudando a nossa natureza. E ao mudar a nossa natureza, nós estamos mudando o nosso destino. Antes, nós tínhamos um destino para um tipo de eternidade. Agora, nós temos um outro tipo de destino para a eternidade na glória do Senhor Jesus. Amém? Lembra que eu tenho um texto para os irmãos lerem, que hoje vai falar da missão de Deus, ressignificando a missão dos homens. Como é que se dá agora essa missão? E nós pedimos para vocês lerem dois textos. O primeiro é Gênesis 11, 12. E o segundo, Atos 1 e 2. Não é isso? E a gente vai trabalhar essa questão, uma questão de duas cidades, que vai percorrer toda a Bíblia. Quais são as duas cidades que sempre vão estar em conflito? São dois projetos diferentes, e de Gênesis a Apocalipse, elas vão sempre se conflitar. Quem sabe? Quem sabe? Jerusalém é uma delas. E a segunda? Que nasce em Gênesis 11. Babilônia. Muito bem, muito bem. Babilônia e Jerusalém vão ser duas cidades, dois projetos na história. E a gente vai refletir um pouco sobre isso hoje. Por isso que eu vou falar sobre a missão de Deus, ressignificando a missão dos homens. Gênesis 12, 1 a 3, chamado de Deus a Abraão. A Bíblia vai dizer assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Alguns missiólogos vão dizer o seguinte: aqui nasce a igreja de Cristo, né? Vão dizer que aqui nasce a igreja do Antigo Testamento, que vai se expandir lá em Atos 1 e 2, que vai ser a igreja do Novo Testamento. Eu concordo mais com o Christopher Wright, que vai dizer que a igreja nasce no Éden, em Gênesis 1. Mas o que eu quero focar é que nesse projeto, aqui a partir do capítulo 3, Deus está formando um povo, Deus está formando uma nação, Deus está formando um povo que Ele vai trazer a redenção para a história. É por isso que há dois projetos distintos, extremamente importantes para a nossa compreensão. E esses dois projetos é o que vai trazer um certo conflito às nossas vidas. Por quê? Porque esses dois projetos vai entrar em conflito com a gente no sentido do que a gente diz sobre vontade de Deus na nossa história. O que a gente faz? A gente vive a vontade de Deus ou a gente vive a nossa vontade diante de Deus? Há só duas possibilidades: a gente viver a vontade de Deus diante dos homens, ou a gente viver em meio aos homens diante de Deus, em meio aos nossos projetos humanos, melhor dizendo. É por isso que o primeiro projeto que vai nascer na história é o projeto de Babel. E qual era o grande projeto de Babel? Abra aí sua Bíblia em Gênesis 11. Existia um
desejo muito importante. Babel, depois Jerusalém. Quais eram os desejos de Babel? Gênesis capítulo 1. Olha só o que a Bíblia vai nos dizer. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície de Sinear e ali fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedra e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade. Qual que era o primeiro desejo deles? Uma cidade. Eles queriam viver em comunidade. Tá certo? Vamos construir uma cidade, ou uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso. O que eles queriam também? Fama. Ok? E qual que era a terceira questão que eles queriam? E não seremos espalhados pela face da terra. Eles queriam segurança. Porque precisamos entender que nessa época era uma sociedade praticamente tribal. Então, quanto mais pessoas estivessem numa tribo, numa comunidade, mais seguros eles estavam das demais tribos, dos ataques dos animais e tudo mais. Então, havia 3 coisas que Babel queria: viver em comunidade, fama e segurança. Algum problema com querer viver em comunidade, ter fama e ter segurança? Seja segurança financeira, segurança de qualquer ordem, nenhum problema. Mas Deus tem um problema. Olha só o que Deus acontece aqui no verso 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: eles são um só povo, igual a nossa língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada de Babel, que depois vai vir a ser a Babilônia, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Então, o que acontece aqui em Gênesis 11? É uma comunidade que Deus reprova, uma comunidade que Deus não aceita. Mas, logo após Gênesis 11, vem Gênesis 12, que Deus vai propor uma outra comunidade com a capital em Jerusalém. O povo que iria para Canaã e a capital seria Jerusalém. E o que Deus promove nesse povo? Capítulo 12, do texto que nós lemos. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Então, primeira coisa, o que Deus vai dar para Abraão? Vai fazer um grande povo, vai fazer uma comunidade. Ok? A segunda, tornarei famoso o seu nome. Deus vai dar fama. E o que mais que Deus vai dar? E você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei e o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O que Deus vai dar além disso? Segurança. Deus seria o protetor desse povo. O que Deus dá para Abraão? Vida em comunidade, fama e segurança. Os mesmos elementos que Deus reprovou em Babel. Agora a questão é: por que Deus reprovou em Babel e Deus deu isso em Abraão? Oi? Por causa da intenção do coração. Porque não é só o que a gente faz que importa para Deus, é a razão pela qual a gente faz. Porque Deus pesa muito mais a intenção do nosso coração
do que a expressão das nossas atitudes, do que aquilo que a gente faz. É por isso que lá em 1 Coríntios 13, vai dizer assim: olha, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. E aí vai escrevendo um monte de coisas. Não adianta eu distribuir todos os meus bens aos pobres, não adianta eu entregar minha própria vida em favor de alguém. Se não tiver amor, é só barulho. Por quê? Porque o que realmente importa para Deus é a intencionalidade do nosso coração. É por isso que o Provérbios 4, 23 vai dizer assim: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ok? Então, aqui, Babel e Jerusalém, elas vão ser duas cidades e dois projetos distintos. O primeiro projeto, Babel, é um projeto que nasce no coração dos homens. Jerusalém é um projeto que nasce no coração de Deus. Babel é um projeto que se desenvolve a partir do projeto e do planejamento humano. Jerusalém é um projeto que se desenvolve a partir da condução paternal de Deus. Ok? Babel é um projeto que visa a glória humana. Jerusalém é um projeto que visa a glória de Deus. É por isso que quando a gente olha, por exemplo, para o mapa aqui, esse mapa é o mapa do roteiro de Abraão, tá certo? E ele sai de Ur dos Caldeus, é que aqui não pega, essa linha direita aqui, tá? É Ur dos Caldeus. E Deus fala assim: olha, saia do meio da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu te mostrarei. Deixa eu ver. É que a estatura não alcança. Aqui, tá bom? Aqui é o Ur dos Caldeus. E aí ele fala assim: sai do meio da terra dos seus parentes e vai para a terra que eu te mostrarei. E qual é a terra que Deus vai mostrar para Abraão? É aqui, ó. Todo esse vermelho é Jerusalém. Ali seria a terra que Deus daria a Abraão. E por que seria essa terra? Porque havia um projeto missional. Havia um projeto missionário na terra que Deus estava escolhendo. Deus deu essa terra não simplesmente porque a terra era fértil, porque a terra era bem irrigada. Não. Deus deu essa terra porque essa terra aqui era a rota de passagem de todos os continentes da época. Aqui o Egito, para cá, que continente que é? Africano, né? Ali para o norte, aqui terra, Europa. E aqui? Ásia. E qual é o centro? Canaã, Jerusalém. Então ali seria a rota de passagem de 3 continentes. É por isso que Deus deu essa terra a Abraão, para que ali, nessa terra, fosse formada uma terra, um povo, uma nação, uma cidade que emanasse a justiça de Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 4. Nós voltaremos a esse texto mais para frente, mas só para vermos o propósito missional aqui de Deus. Deuteronômio capítulo 4. Verso de número 5. Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o
para que sejam cumpridos na terra, na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Que terra era essa que o povo estava entrando? Canaã, ok? E aí continua: vocês devem obedecer e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que seus olhos viram e conservem-nas por toda a sua vida na memória, e contam-nas a seus filhos e a seus netos. Por quê? Porque a partir daqui, de Jerusalém, emanaria o Evangelho, a sabedoria de Deus para todos os continentes, para todos os lugares, emanaria o projeto de Deus na história. Que projeto? Jerusalém. Jerusalém era o projeto de Deus. Jerusalém era o lugar da justiça para todos os continentes, para todos os lugares. Quando que Jerusalém chegou ao seu auge? Na época de Salomão, por exemplo. Na época de Salomão, vem visitar pessoas de todos os reinos. Todos os reinos. Inclusive da África. Quem que vem visitar da África, vem visitar Jerusalém para conhecer essa sabedoria que era dita no mundo inteiro? Rainha de Sabá. E aí acontece uma questão extremamente importante. Quando essa nação toma o seu apogeu, tanto cultural, educacional, em termos de engenharia, de saneamento, de justiça era a tal ponto que Davi vai dizer no Salmo, ele vai dizer assim: fui moço, e hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Por quê? Porque em Jerusalém não havia pobre. Havia justiça. Havia recursos para todo mundo. Então, quando Jerusalém vai tomando o seu auge, era para que a partir desse momento isso gerasse perguntas nos povos. E quais seriam as perguntas que os povos fariam? Da onde vem essa sabedoria? Da onde vem essa justiça? Da onde vem essa lei? E quando as pessoas e as nações perguntassem isso, qual seria a resposta? Veio do Senhor, que fez os céus e a terra. E a partir disso, Israel pastorearia as demais nações. Israel, no Antigo Testamento, seria o sacerdote das demais nações. É por isso que quando Jesus está conversando lá com os religiosos, e os religiosos dizendo assim: olha, Jesus, você fica criticando a gente, mas quero dizer uma coisa, nós somos filhos de Abraão. E aí Jesus fala assim: olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Mas como vocês não fazem as obras de Abraão, então vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Uau! Imagina, dizendo isso para os religiosos, para os sacerdotes da época. E aí Jesus sai dessa conversa e ele está passando por uma figueira. E Jesus fala assim: eu vou pegar uma figueira, um figo da figueira. E o que tinha na figueira? Só folha, não tinha fruto. E aí Jesus manda secar a figueira, e a figueira seca imediatamente. Por quê?
porque a figueira ilustrava a nação de Israel, que foi feita para dar frutos, mas era uma figueira seca, que não frutificava. E ele diz que todo aquele que não dá fruto será lançado ao fogo e queimado, porque não dá fruto. Então, quando Deus constitui a nação de Israel em Canaã, era um projeto missionário. É por isso que o Antigo Testamento está cheio de questões missionárias muito relevantes na nossa vida. Tá certo? Só que acontecem alguns problemas. Qual que é o primeiro problema? É que o profetismo do Antigo Testamento, a Babilônia prevalece contra Jerusalém. Mais ou menos assim. Ouvindo? Até que horas mesmo? Até que hora? É às 9h30. Oi? Até às 9h30. Não, mas o intervalo. 8h30, beleza. Acontece o seguinte: a Babilônia vai sempre lutar contra Jerusalém. Então, aqui em Gênesis 11 e Gênesis 12, são dois projetos, ok? Certo? O que acontece aqui? Acontece que Gênesis 11, Deus reprova o projeto humano babilônico e Deus promove o projeto divino com a capital em Jerusalém. O nome Jerusalém no hebraico é Yerushalayim. Toda palavra hebraica terminada em Ain é um plural dual. No português a gente não tem plural dual, a gente só tem plural, né? Então a gente vai falar olhos, você sabe que é mais do que um, não é isso? Mas a pessoa pode ter nascido com 3 olhos, possível, né? Mas normalmente são 2 olhos. No hebraico há um plural dual. O plural é de 2, é só 2, pode ser mais do que 2. Então, por exemplo, quando vai falar olhos, sabe que é um plural dual, porque termina com ai, braços, pernas e tudo mais. Jerusalém é um plural dual, porque Jerusalém tem mais do que um. Amém? Tem uma que é um projeto terreno conduzido pela divindade, e é uma outra Jerusalém, chamada de Nova Jerusalém, que vai acontecer quando? Daqui um tempo. Daqui um tempo. Quando a gente começa a ver a disputa entre Babilônia e Jerusalém, a gente vai perceber que quando Jerusalém estava no seu auge, estava na amplitude do seu poder terreno, o Salomão recebe a visita da rainha de Sabá, recebe a visita de algumas outras pessoas, e depois vai ter um rei que vai receber uma visita, o rei Ezequias, que ele vai, numa época que ele ficou doente, e Deus falou assim para ele que ele ia morrer. E esse rei, ele fica muito triste, e ele vira para a parede, e ele começa a chorar. Lembra disso? E ele chora e pede mais quantos anos de vida? 15 anos, Deus concede mais 15 anos de vida para ele. E ele fica todo festivo, todo contente. Aí vem uma comitiva de uma nação, falando assim: olha, a gente quer festejar com o rei, porque o rei agora vai ter mais tempo, ficou doente, agora falou, a gente quer festejar com o rei. E aí o rei ficou contente por receber essa comitiva, e falou assim: olha, estou tão contente, vou mostrar tudo que a minha nação tem. E aí foi lá, foi para o templo, mostrou todo o templo, mostrou o ouro que ele tinha, mostrou as casas, mostrou os palácios, mostrou tudo. E essa comitiva vai embora.
Quando a comitiva vai embora, chega um profeta. E o profeta fala assim: ô rei, você recebeu alguém aqui esses dias? Ah, recebi. Ah, legal. E o que você mostrou para eles? Ah, mostrei tudo. Mostrei o ouro, mostrei o nosso templo, mostrei os nossos palácios, mostrei os nossos tesouros, mostrei o exército, mostrei tudo. O que o profeta fala do rei? Quem lembra? Tudo que você mostrou é o que esse povo vai tirar de você. Agora a pergunta é: da onde era esse povo? Da Babilônia. Da Babilônia. E aí onde vem a profecia que os babilônios tomariam Jerusalém. Só para que a história. Teve uma época que esse mesmo rei Ezequias, ele se viu em grande aperto. E Ezequias é um homem de oração. Ezequias é um homem extraordinário. E Ezequias, ele estava num aperto tão grande, porque a nação de Israel estava cercada pela nação assíria. A nação assíria era a nação mais temida na guerra. A nação assíria, com um rei na época chamado Senaqueribe, estava tomando todos os povos. E aí eles tomam todos os povos e chegam em Jerusalém. E quando chegam em Jerusalém, eles cercam a nação, a cidade de Jerusalém, com 200.000 homens, os mais bem preparados para a guerra. E os assírios, eles tinham uma estratégia de guerra. Eles chegavam, cercavam a cidade, cortavam o suprimento de água. Isso que eu estou falando da Isaías 36, 37. Mas não precisa abrir lá não. Abre Salmo 46. E aí eles cortavam o suprimento de água e não deixavam a comida entrar. E cercavam a nação, a cidade. Para fazer uma guerra psicológica, eles pegavam uma pessoa da cidade que eles queriam tomar. E sabe o que eles faziam? Eles começavam a tirar a pele da pessoa viva, para que eles urrassem de dor, e para que a cidade se entregasse sem luta. Esses assírios, que tinha como rei Senaqueribe, capital dessa nação era Nínive, quando você chegava em Nínive, tinha uma fileira de crânios de todas as pessoas que eles mataram em guerra. É por isso que Jonas não queria ir lá pregar com os ninivitas, porque era um povo extremamente sanguinário. Mas o que acontece? Quando os assírios estão cercando Jerusalém, acontece o fato. Ezequias começa a orar. E a razão pela qual Deus permite que o povo assírio cercasse Jerusalém está em Isaías 8, porque o povo não dá graças a Deus pelo rio que eles tinham. Porque eles tinham um rio muito manso, chamado Rio Siloé. E não era um rio que tinha a corrente da água, a flor da terra. Era por baixo e vinha uma nascente no meio de Jerusalém. E como a cidade havia crescido, aí eles olhavam para a cidade, para o sul, para o Egito, e eles invejavam o rio Nilo. Quando eles olhavam para a Síria, eles invejavam o rio Tigre. E eles falavam: olha, o Egito, grande nação, tem um grande rio. A Síria, grande nação, tem um grande rio. Nós somos uma grande nação, temos um pequeno rio. E aí eles começam a desprezar o rio
vai ser os assírios, e ele vai deixar vocês com só o pescoço para fora. E aí é isso que acontece em Isaías 36. Eles cortam o reduto de água, Jerusalém só fica com o pescoço para fora, e quando você só está com o pescoço para fora, você pede socorro para Deus, e eles pedindo socorro para Deus. E o que acontece? Deus vai mandar um anjo no arraial dos assírios, e numa noite são mortos 185.000 soldados dos mais bem preparados para a guerra. E o rei Senaqueribe acorda pela manhã com soldados praticamente todos mortos, sobraram 15.000. Ele foge para Síria, porque ele tinha dito: não adianta orar ao seu Deus, não adianta Ezequias falar para vocês orarem, porque nem Deus vai poder livrar vocês das minhas mãos. E aí, 135.000 morrem, ele foge para sua casa. Quando chega em casa, os filhos veem que ele havia sido derrotado, os filhos matam o rei. No livramento é escrito no Salmo 46. O que diz no Salmo 46? Verso 1. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas. Por que vai falar sobre as águas turbulentas? Porque o Salmo 8, Deus vai dizer que vai mandar o rio Tigre por meio dos assírios, para deixá-los apenas com a cabeça para fora. As águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. E aí, verso 4: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Qual era a cidade de Deus? Jerusalém. Qual é esse rio cujos canais alegram a cidade de Deus? Siloé. Sabe por quê? Porque no cerco assírio, o povo ficou sem água. Por que eles não ficaram sem água? Porque havia um rio que corria mansamente por debaixo da terra e vinha uma fonte no meio da cidade de Jerusalém. Deus planejou os canais da cidade de Jerusalém, e mesmo que essa cidade fosse cercada, a nação resistiria, porque o que Deus faz sempre é o melhor para nós. Mesmo que aparentemente a gente gostaria de um rio largo, grande, profundo, mas Deus sabe o que é melhor para nós. E aqui no Salmo o povo reconhece: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Os 185.000 soldados deles foram mortos ao romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vejam as obras do Senhor e seus feitos estarrecedores da terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Aí vai dizer o verso 10, que eu acho lindo: parem de lutar. Mas eu gosto mais da versão atualizada. Vai dizer assim: aquietai-vos, aquiete o coração, aquietai-vos e saibam que eu sou Senhor. E adorou, e a nação foi liberta. Não havia nada que pudesse afetar essa cidade, nenhuma nação, nem os reinos mais ricos, nem os exércitos mais poderosos
poderiam invadir Jerusalém se Jerusalém fosse cuidada pelo Senhor. Mas quando Jerusalém não dá glória a Deus, mas passa a se autoglorificar, quando Ezequias faz isso com a comitiva da Babilônia, o que Deus fala? Agora eu vou deixar a Babilônia invadir. Agora a Babilônia vai invadir. Isso vai estar no livro de Isaías. Isaías e Miqueias vão falar exatamente sobre essa conduta errada da nação de Israel. E os profetas, o profetismo no Antigo Testamento, ele vai ser dividido entre pré-exílico, exílico e pós-exílico. Os profetas pré-exílicos, por exemplo, Isaías, eles vão falar sobre a vinda da Babilônia, a tomada da Babilônia, de todas as coisas de Jerusalém, que os babilônios viriam e matariam todas as crianças, matariam todos os velhos e deixariam os moços para servirem nos palácios e as mulheres para servirem nas casas, e muitas como escravas sexuais. O que acontece? Muitas, quando vem o cativeiro, e o cativeiro é profetizado por 70 anos, então depois vem Jeremias, que Jeremias é o profeta pré-exílico e exílico. E depois vem Ezequiel e Daniel, que são profetas exílicos, e final de exílio para pós-exílio. E termina cronologicamente com Esdras e Neemias, que vão reconstruir Jerusalém. Ok? Pois bem, quando a nação de Israel é destruída e eles vão ser cativos na Babilônia, vai ter um salmo que vai dizer assim, sobre os rios da Babilônia, no Salmo 137, que vai dizer, abra aí na sua Bíblia, Salmo 137, que vai ser um lamento porque eles não conseguiam mais cantar porque estavam exilados. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião. Ali nos caldeiros, penduramos as nossas armas. Isso é um salmo tristíssimo, tristíssimo. E verso 7 vai dizer assim: lembra-te, meu verso 5, que a minha mão direita definhe a Jerusalém se eu me esquecer de ti, que a língua se me grude no céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e dos que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na até os alicerces, ó cidade de Babilônia, destinada à destruição. Feliz aquele que lhe retribuiu o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra as rochas. Sabe por que o salmista fala isso? Porque era isso que aconteceu com os filhos do povo de Israel quando foram cativos. Eles pegavam as crianças de colo, que daria muito trabalho na caminhada, e matavam as crianças. Como? Batendo a cabeça das crianças na rocha. E aí vem o cativeiro babilônico. O Antigo Testamento vai terminar com essa vitória da Babilônia contra Jerusalém. Por quê? Porque houve um momento na história que a nação de Israel
esqueceu de dar glórias a Deus. E ela se tornou uma Babilônia. E quando, ao invés de nós sermos luz no mundo, sermos uma árvore frutífera, nós somos uma árvore sem frutos, uma árvore estéril. Então, Deus permite que muitas vezes aconteça. Aconteceu com Jerusalém, dela ser tomada. Mas Deus retoma a história. E quando Deus retoma a história, aí vem o profetismo do Novo Testamento. No Novo Testamento, Jerusalém prevalece contra a Babilônia, porque Jerusalém vai ser reconstruída por Esdras e Neemias, e depois de Esdras e Neemias e dos profetas, vão ter 400 anos de silêncio. Depois de 400 anos de silêncio, vem uma voz que clama no deserto. Quem é a voz que clama no deserto? João Batista, anunciando o Messias. Quem é o Messias? Jesus Cristo. E quando o Senhor Jesus vem para restaurar a missão da história, o centro da missão vai ser o quê? Jerusalém. E quando o Senhor Jesus morre e ressuscita em Jerusalém, ele fica 40 dias com os seus discípulos, anunciando a vinda do outro Consolador. Quem era o outro Consolador? O Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, onde que é esse texto mesmo? Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, vem a vinda do Espírito Santo. O que acontece na descida do Espírito Santo? Pessoas de todos os povos estão reunidos. E por que eles estão reunidos? Porque estavam na festa do Pentecostes. A festa do Pentecostes era uma das 3 festas mais importantes de Israel. E era a festa de Pentecostes, que era uma festa de agradecimento após o 50º dia da colheita, do findar da colheita. E aí todos os povos vinham para Jerusalém para agradecer. E aí eles estavam lá agradecendo. Pessoas de diversas línguas, povos, nações. E de repente acontece o fato. Que fato que acontece? A vinda do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce, as pessoas passam a falar em outras línguas, ou as pessoas passam a entender uma língua só? Vamos ler Atos 2 então. Abra aí Atos 2. Quem acha aqui que o povo começou a falar outras línguas? Só 3. Quem acha que passou a falar uma língua só? Só 4? Eu estou coisa errada, eu estou contando errado aqui, viu? Eu acho que eu estou contando errado. Vamos lá, Atos 2. Quem está em cima do muro? Vamos lá. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Tá certo? Para aí. Isso aqui é uma síntese. Agora vamos lá para o detalhamento. Verso 5. Havia em Jerusalém judeus, devotos vindos de todas as nações do mundo. Por que vindas de todas as nações do mundo? Para a festa. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão e ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses que estão falando? Então as pessoas que falavam eram de quantas línguas? Não, vamos ler de novo.
a todos maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então quem estava falando era só quem? Só os galileus. Ok. Verso 8: então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna, pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Amém? Então, o que acontecia? Só os galileus falavam e as pessoas ouviam a sua própria língua. Por quê? Porque aqui em Jerusalém, na descida do Espírito Santo, é a antítese de Babel. Em Babel, era uma língua que se tornou muita. Em Jerusalém, depois de Cristo, na vinda do Pentecostes, eram muitas línguas que passaram a falar uma. Amém? Por quê? Porque é a retomada da missão. O Espírito Santo vem nos capacitar para retomar a missão que Deus nos deu. Atos 1:8 vai dizer que o Espírito Santo nos capacitaria para nós sermos testemunhas, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não é isso? Gênesis 12, a missão. Desculpa, pessoal. Gênesis 12, a missão dada para Abraão é que Jerusalém seria a capital da missão e todos os povos da terra deveriam vir para Jerusalém, porque Jerusalém pastorearia as demais nações. Em Atos 1:8 é a partir de Jerusalém do Novo Testamento, é começando em Jerusalém até os confins da terra. Muda a perspectiva. No Antigo Testamento é pessoas de todas as nações vindo para Jerusalém. No Novo Testamento é a partir de Jerusalém até todas as nações, até os confins da terra. Percebe a diferença? Em Babel era uma língua que se torna muitas. Em Jerusalém são muitas línguas que se tornam uma. Ok? E no profetismo do Novo Testamento, Jerusalém prevalece contra a Babilônia. Mais 5 minutos, tá bom? Jerusalém prevalece contra a Babilônia. Por quê? Porque no Apocalipse vai dizer que a Babilônia vai ser destruída. A Babilônia vai ser dizimada. Em Apocalipse, aí no capítulo 18, vai falar sobre a queda da Babilônia, tá certo? E depois vocês podem ler em casa, mas aqui está falando sobre a queda da Babilônia, que a Babilônia seria destruída, que a Babilônia não teria mais chance. E quando vai chegar aqui em capítulo 21, vai falar que depois da queda da Babilônia, o que vai se instalar? A nova Jerusalém. A nova Jerusalém, que a gente vai subir para o céu, ou que a nova Jerusalém vai descer para a terra? A nova Jerusalém desce para a terra. Olha só, capítulo 21, verso 1: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra estão passados, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. A nova Jerusalém desce dos céus e está lá na terra. Pois bem, isso aqui rapidamente, né?
mostrando que há dois projetos na história: Babilônia e Jerusalém. Babilônia é um projeto humano para a gente viver diante de Deus. Jerusalém é o projeto de Deus para a gente viver em meio aos homens. Como é que a gente gosta de fazer projeto? É mais ou menos assim. A gente para e pensa, né? Vamos projetar mesmo. A gente faz todo o projeto, planeja, organiza, pensa, fala assim, vai ser daquele jeito, se acontecer isso aqui, vai ter esse plano B, não sei o quê, planeja tudo. Depois que está tudo planejado, a gente fala assim: ô irmã, a senhora ora para mim? Porque eu já planejei tudo, agora só falta a bênção de Deus. Não é assim que a gente faz? Porque a gente vive um projeto humano diante de Deus. A gente só pede para Deus abençoar, nem pergunta para Deus se está certo. Mas Deus fala assim: olha, espera aí, não é assim. O projeto é meu. Eu que conduzo. Eu que planejo. Sou eu que dirijo. Você simplesmente vai entrar no projeto que eu já estabeleci. E quando você entrar no projeto que eu já estabeleci, já vai estar a minha bênção. E a gente vive esse conflito entre viver o nosso projeto ou viver o projeto de Deus na história. Isso é o conflito em toda a história. Qual é o projeto que nós entramos? É o nosso projeto de vida ou o projeto de Deus para a nossa vida? É por isso que a gente precisa saber quem conduz a nossa história. Sabe por quê? Para a gente finalizar? Porque a gente pode fazer tudo certo e dar tudo errado. Porque a gente pode querer viver em comunidade. Legal. A gente pode querer fama. Não tem problema. Deus não tem problema com fama de ninguém. A gente pode querer segurança financeira. Não tem problema. E a gente ser reprovado por Deus. Porque a gente está vivendo um projeto humano apenas para a glória humana. Mas quando a gente entra no projeto de Deus, a gente vai querer viver em comunidade. Porque nós somos seres relacionais. Nós vamos querer fama. Mas quando a gente quiser fama, a gente sabe para quem nós vamos destinar a fama, que é para o Senhor. E a gente vai querer viver em segurança. Mas não na nossa segurança. Na segurança, por exemplo, quando o rei Ezequias ficou cercado pelos assírios. Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Daqui vem a minha segurança. E quando eu vivo esse projeto de Deus, eu posso deitar e dormir tranquilo, porque aos seus o Senhor dá o sono. Amém? E vivamos então o projeto do Senhor na história. Amém? Vamos para o intervalo? Realidade humana. A pergunta natural que se faz é falar assim: legal, Deus ressignifica a nossa missão. A gente compreende então que é uma luta entre a nossa vontade humana e agora a vontade de Deus. A pergunta natural é falar assim: qual é a vontade de Deus? Não é? Como é que eu sei a vontade de Deus? Não é essa a pergunta natural? Essa é a pergunta que acontece. Por quê? Porque, legal, tem um projeto de Deus na história, Deus está formando um projeto, um povo, mas como é que eu sei se estou dentro do projeto de Deus? Eu quero analisar agora com vocês o conceito de três pessoas muito importantes em todo o Antigo Testamento, que é Abraão, Isaac e Jacó. Todo o Antigo Testamento sempre vai falar sobre o Deus de Abraão,
de Isaac e de Jacó. Agora, o que significa o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Significa alguma coisa? É quando uma criança, não tem ninguém com 12 anos aqui, né? Tem? Quantos anos você tem? 11 anos. Ano que vem, qual é o seu nome? Gabriel. 11 anos, o Gabriel formado na escola judaica. Ele começou a decorar todo o Antigo Testamento, em especial o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E aí ele chegaria na congregação da igreja, né, na sinagoga, ele viria à frente aqui e ele recitaria de memória todo o Pentateuco aos 12 anos de idade. Aí os melhores dos melhores passariam para um outro nível, que aos 16 anos de idade ele voltaria de novo e recitaria todo o Antigo Testamento de cor. Toda criança judia sabia quem era Abraão, quem era Isaac e quem era Jacó. O que vinha à mente de uma criança judia quando falava o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Será que quando uma criança judia ouvia isso, ele falava assim: uau, Abraão, aquele cara fera, Isaac, aquele cara sensacional, Jacó, aquele cara quase perfeito? Será que era isso que vinha na mente do povo judeu, da criança judia? O que vinha na mente deles quando falava o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Para a gente compreender um pouco qual é a nossa realidade humana e como nós vivemos o projeto divino, sabendo da nossa humanidade, sabendo que somos falhos, perfeitos, às vezes erramos a rota, às vezes desviamos o caminho, às vezes caímos e devemos levantar. Então, como fazer isso? 3 textos, um em Gênesis 12, outro 15 e outro 17. Gênesis 12 é a chamada de Abraão, né? Eu farei de você um grande povo, eu abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Gênesis 15 é a reafirmação dessa aliança, levando para fora da tenda, disse: olha para o céu e quantas estrelas, se é que pode contá-las, e prosseguiu: assim será a sua descendência. E Gênesis 17 é novamente a confirmação do projeto de Deus: estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Por que Deus teve que confirmar, reconfirmar de novo a aliança que Deus tinha com Abraão? Porque muitas vezes nós não acreditamos que Deus acredita em nós. É mais ou menos assim: Pedro está andando nada, né? Pedro está no barco. E aí ele vê Jesus andando por sobre as águas. Pedro acredita que Jesus pode andar por sobre as águas? Não acredita, né? E aí Jesus está andando por sobre as águas e Pedro fala assim: Senhor, se és tu mesmo, faça que eu vá até aí. E aí Pedro desce do mar e começa a andar por sobre as águas. E ele vai andando por sobre as águas, mas de repente ele para e começa a olhar para os ventos, começa a sentir as ondas batendo na sua perna. E o que ele passa a desacreditar? Ele passa a desacreditar que Jesus acreditava nele ao ponto de fazer ele andar por sobre as águas, como Jesus estava andando sobre as águas. Porque ele acreditava que Jesus podia andar por sobre as águas, mas o que ele não acreditava? Que ele podia andar por sobre as águas. E aí ele passa a falar assim: será que Jesus acredita em mim mesmo?
e ele passa a afundar, e vai afundando, até que a água bate no pescoço, e ele diz: Senhor, socorra! E a Bíblia fala que Jesus só estende o braço e o levanta. Isso estava do lado dele. Então a questão é que muitas vezes nós acreditamos que Deus tem um projeto na história. O que nós não acreditamos? Que Deus tem um projeto na história, mas ao ponto que Deus acredita em nós e faz de nós os instrumentos de Deus para mudar a história conforme a vontade de Deus. Porque se Deus tem um projeto na história, quem vai executar essa história? Nós. A igreja. É por isso que eu gosto muito de uma música, e a gente sabe disso, que, aliás, minha esposa está aqui presente hoje, minha filha Laís, dia do professor, então ela está de folga, ela pôde vir, então, e eu gosto muito de uma música chamada Igreja, que vai falar assim: escreve a tua história através das nossas vidas. Ele começa: estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer, a esse povo a quem muito quer bem. Vem, Senhor. Vem, Senhor, para louvor de tua glória. Vem, Senhor, escrever a tua história através das nossas vidas. Eu acho essa frase linda. Vem, Senhor, escrever a tua história através das nossas vidas. E é nesse sentido. Por quê? Porque Deus realmente tem um projeto na história. Mas o projeto de Deus na história passa por mim e por você. Nós somos os instrumentos de Deus para transformar a história. Nós somos os instrumentos de Deus para formar uma nova história. Em nós, na nossa família e na nossa sociedade. É por isso que na primeira conversa que nós tivemos, nós falamos sobre 3 níveis de relacionamento: o espiritual diante de Deus, o social diante das pessoas e o cultural diante da sociedade, que é a cultura, o trabalho, em todos os níveis. Lembra disso? E assim que Deus vai formando a nossa história. Ainda, Deus tem um projeto, Deus tem um projeto para que a gente glorifique a Deus. A missão de Deus é a nossa humanidade. Quando Deus vai formar um povo, Deus chama Abraão. E a gente pode achar assim: bom, Deus chama Abraão porque Abraão tinha muitas qualidades. Deus chama Abraão porque Abraão era um homem acima da média. Deus chama Abraão porque Abraão era um cara com muitas competências, e Deus olha para a terra e fala assim: eu tenho que escolher um homem. E ele olha para todos os homens e vê Abraão. Assim: uau, que homem! É ele que vai ser o meu representante. Mas quando a gente começa a ler a história de Abraão, a gente percebe que não é nada disso. Não é nada disso. Por quê? Porque em Gênesis 12, quando nós temos lá a chamada de Abraão, Deus vai falar assim: olha, saia da tua terra, do meio dos seus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ok? Quando Deus fala isso, no capítulo 12, quem que Abraão leva junto? Quem? O sobrinho, o Ló. Era para ele levar o Ló? Não. E o Ló vai ser uma pedra no sapato de Abraão a vida inteira. Ele sempre vai ter que ficar contornando as bobagens que o Ló faz. Por quê? Porque não era para Abraão levar Ló. Era para ele ir sozinho com a esposa. Aí, era para ele ir para uma terra que Deus havia mostrado, certo? Deixa eu voltar aqui. Essa terra aqui. Então, olha só.
Abraão sai de Ur dos Caldeus e ele chega lá em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, Deus fala assim: olha, eu vou dar essa terra aqui para você. É essa terra aqui. O que Abraão faz? De repente ele vai para o Egito. E quando ele vai para o Egito, acontece um negócio muito estranho. Porque ele vai para o Egito, isso no capítulo 12 ainda, certo? Logo depois da chamada dele. Ele vai para o Egito, ele passa pela terra de Canaã, Deus fala: é aqui. E ele vai embora. Ele vai para o Egito, e lá no Egito ele fala assim: olha para Sara, Sara bonita, e um monte de homem lá no Egito, como assim, esses homens vão querendo matar e ficar com Sara. Aí ele fala assim: olha, Sara, faz o seguinte, fala que você é minha irmã, para que eles me tratem bem. Esse homem corajoso, né? O pessoal fala que Abraão era o pai da fé, né? Tinha uma fé esse Abraão. Aí ele chega lá, e aí Deus tem que falar com o rei lá do Egito, falar assim: olha, não faz nada com Sara não, porque Abraão está fazendo uma bobagem, espere ele, vai embora, e ele vai embora. Aí, um tempo depois, ele está passando pelas terras de Gerar, e com o rei Abimeleque, e o que ele faz lá em Gerar? Ele fala que Sara era sua irmã, pela segunda vez. Aí, para finalizar as bobagens de Abraão só em 3 coisas, está demorando para ter filho. Aí a Sara, ela tinha uma escrava chamada Agar. Falou assim: olha, pois é, está ficando tarde, eu e vocês estamos ficando velhos, Deus ainda não cumpriu a sua promessa, talvez Deus esteja esperando a nossa proatividade, a gente ser proativo, a nossa iniciativa. Então aqui Agar, pega ela e tem um filho com ela. Era isso que Deus havia falado para fazer? Não. É um problema. Abraão era cheio de problemas. Então quando Deus olha para a terra, escolhe Abraão, Deus escolhe Abraão pela sua capacidade? Não. E quando escolhe Sara para ser esposa de Abraão? O que Sara era? Era estéril, não podia ter filha. Deus fala assim: olha, eu vou te dar uma multidão de filhos. E ele casa com Sara, que era estéril. Falou assim: Deus, que negócio é esse? O senhor fala que vai me dar filho e Sara não pode ter filho? E era um grande problema para ela, porque, olha, mulheres na época eram consideradas subgente. Subgente. Mulher não era contada. Mulher só tinha uma única utilidade. Qual era a única utilidade da mulher? Ter filhos. Agora, uma mulher que não tivesse filhos, nem subgente era tida como amaldiçoada por Deus. Quantas pessoas saíram do Egito? 600 mil homens. Que mulher não era contada. Quando que a mulher vai retomar sua dignidade? Com Jesus. Tá certo? E aí, pela intervenção divina, Deus dá filhos a Abraão e Sara. E o primogênito de Abraão era Ismael. E depois de Isaac, certo? E Deus sempre abençoava o primogênito. Mas entre Ismael e Isaac, quem que tem a bênção de Deus? Isaac.
Ok? E aí Isaac vem o outro patriarca, o segundo patriarca. E aí o Isaac, assim, ele está passando, depois do chamado dele, confirmação, Deus confirmando que ia dar uma grande nação por meio dele e tal, ele está passando pela terra de Gerar com o rei Abimeleque. Lá com o rei Gerar, o rei Abimeleque, que